A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal do SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O nosso abraço e o nosso agradecimento pelo clique a você do INPE, DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, no Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Obrigado pelo clique também em Alcântara, no Maranhão, também Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, base do INPE, aí no Rio Grande do Sul, Cuiabá, um centro regional, e também você, cientista brasileiro que está clicando aqui na Rádio CT, você aí da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei Jorge, que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Fim del mundo, Tierra del Fuego. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e pela amizade de cada um de vocês. E hoje nós estaremos entrevistando aqui no Clique Jornal, nada mais, nada menos que o professor Armando Milioni, ele que fez graduação e mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, doutorado em Northwestern University, nos Estados Unidos, e é professor do ITA. Quem sabe ele já foi o seu professor também, você que está nos ouvindo aí. Participou da implantação e atuou como pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da Universidade Federal do ABC. Também dirigiu o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, aqui de São José dos Campos. Professor Armando Milioni, boa tarde, professora. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Boa tarde, Vitor, Bruno. Boa tarde a todos. Estou muito satisfeito de estar aqui. Espero poder contribuir com uma discussão profícua aí para todos nós. Professor, o senhor é um especialista na educação. O que os seus olhos vê vai para as carteiras das universidades. O senhor faz uma verdadeira engenharia para entender os porquês da educação. Porque a escola particular tem mais alunos do que a escola pública com qualidade? Uau, essa pergunta aí, quanto tempo a gente tem? Umas 2 horas? Pelo menos uma. Então vamos lá, essa pergunta é boa, é comprida. Primeiro, eu acho que eu tenho que começar tentando evitar um estigma. Eu não tenho nada contra a rede privada de ensino superior. Eu gosto de imaginar que a rede privada de ensino superior é uma rede que é parceira da rede pública na missão de educar o povo brasileiro. O que acontece é que o Brasil, por várias razões, a gente pode explorar isso devagarzinho, mas o Brasil conseguiu se transformar numa espécie de oposto diametral do que fazem Primeiro Mundo, Europa, OCDE, no que diz respeito à educação superior. Na Europa, a educação superior ela é quase sempre, quando não é monopólio estatal, ela é majoritariamente pública. E nos Estados Unidos, na pátria do capitalismo, 3 de cada 4 estudantes que estão matriculados no ensino superior estão matriculados na rede pública. E aqui no Brasil dá-se exatamente o oposto. Aqui no Brasil, 3 de cada 4 alunos matriculados no ensino superior estão estudando no ensino privado. Professor, só um adendo, o que é OCDE? OCDE é uma organização de países que, no fundo, o que eles fazem é se juntar para discutir alternativas conjuntas de desenvolvimento. E não é nenhuma solução geográfica ou regional, é mais um tratado entre países que comungam de práticas em diversas áreas, das fiscais às educacionais, e como são países que, via de regra, integram o primeiro mundo, é muito comum, quando alguém quer encontrar uma espécie de um benchmark ou alguma coisa, se referir aos países da OCDE. Quando eu estava dando exemplos que o Brasil está na contramão do mundo, eu falei,
Europa, Estados Unidos, mas isso exclui países que também fazem parte do oposto do Brasil, como o Japão. Então eu falei OCDE para incluir um conjunto maior de países e mostrar o quanto o Brasil está na contramão, né? Então, o Brasil está na contramão do mundo desenvolvido, porque no Brasil, 3 de cada 4 estudantes estão matriculados no ensino superior privado, enquanto na Europa é praticamente 100%, 90% dos alunos matriculados no ensino superior público, e nos Estados Unidos, que eu tenho dados, também quase todo mundo está matriculado no ensino superior público, 3 de cada 4 alunos. O problema do ensino superior privado, e eu repito, eu não tenho nada contra, eu acho que São José dos Campos é uma cidade que tem belos exemplos de ensino superior privado dignos, que buscam a qualidade. Eu cito 2 porque eu os conheço, não quero dizer que com os que eu não estou citando não sejam bons, mas eu acho que a Univap e a ETEP são 2 instituições muito dignas de ensino superior privado. Pode ser que haja outras, mas eu cito essas 2 porque eu considero dignas. O que acontece, eu vou te dar um exemplo de um problema que o ensino superior privado pode causar no Brasil. É fácil de entender. O Brasil está se aproximando muito rapidamente do seleto grupo de países do mundo que gradua mais de 1 milhão de bacharéis por ano. Em 2011... 1 milhão? Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão. Nós não chegamos lá ainda, estamos nos aproximando. Em 2011, a gente graduou, números redondos, 860 mil bacharéis no Brasil. Receberam um diploma de ensino superior. 860 mil pessoas no Brasil. Só que dessas 860 mil, 530 mil, ou seja, mais de 60%, receberam diplomas em 4 áreas profissionais apenas. E essas 4 áreas são ciências sociais, administração, direito e educação. Leia-se pedagogia ou licenciatura. E por que isso acontece? Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho nada contra essas áreas. Eu sou casado com uma pedagoga, pai e filho de advogados, então acho essas áreas perfeitamente nobres. Mas o que essas 4 áreas têm em comum? O que tem? Elas são baratas de estruturar como curso superior. Não é difícil você montar uma sala de aula e, com um professor, espero que bom, ministrar disciplinas teóricas que não demandem laboratório e, com isso, de um jeito relativamente barato, formar advogados, formar bacharéis em administração, que são necessidades muito nobres, mas a pergunta óbvia que fica é: e o resto? Exatamente. Então, professor, continuando nessa apresentação sua, perdão, você gostaria de complementar? Não, eu tenho uns dados aqui, mas eu quero olhá-los para citar no momento apropriado. Pode falar. Oi, professor, eu sou Bruno Conde, sou jornalista aqui da Rádio CT, e eu gostaria de perguntar, o senhor tem uma experiência como professor e aluno do ITA, trabalhou na UFABC, a Federal do ABC Paulista, também fez doutorado nos Estados Unidos e dirigiu um instituto aqui, o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp de São José dos Campos. Essas instituições são exatamente são opostas a essas áreas que o senhor acabou de mencionar, de formações mais simples, de formações mais humanas, são formações de engenharia. E daí a gente começa a caminhar um pouco para o nosso lado aqui, que é o lado de engenharia, de tecnologia, e como que é o ensino nessas áreas de engenharia e depois, comparativamente também, como que é o ensino privado nas áreas de engenharia e talvez de física, de biologia, algumas questões mais de ciência, e tanto comparativamente no ensino privado como no ensino particular. Isso. Então, você traz outra perspectiva, eu vou mordendo as iscas, tá? Então, eu gostaria ainda, talvez, de visitar alguns números que são muito assustadores quando a gente compara o perfil dos matriculados na rede pública e na rede privada, o perfil dos formados na rede pública e na rede privada. Mas, em respeito à sua pergunta, vamos morder essa isca? Pois não, pode continuar, eu acho que ela vai ser concomitante. A gente vai e volta, então. Então, eu vou seguir por aí. Eu sou um admirador de um ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Naumar Almeida. Ele é um teórico da educação superior mundial. Aliás, eu diria que ele e o professor Luiz Bevilacqua são 2 pessoas das mais respeitáveis entre os pensadores da educação superior no Brasil. E o professor Naumar preparou um mapa mundi, que é uma pena que isso aqui seja um rádio, porque as pessoas precisavam ver isso.
é um mapa mundi em que todos os países do mundo estão coloridos de acordo com o modelo pedagógico que eles empregam. E qual é a nossa cor, professor? A nossa cor, a cor em si não é muito importante. O importante é dizer que a cor do Brasil só é igual à cor de 2 outros países do mundo, que são Bolívia e Paraguai. Puxa vida. Quem olha o mapa mundi do professor Naumar descobre que há 3 grandes tendências mundiais de educação superior, que são a europeia, conhecida pelo modelo de Bolonha, a americana, que aplica os sistemas de colleges, e uma sobre a qual eu sei pouco, então eu não vou falar muito, que ele chama de modelo mediterrâneo, que inclui também algumas inclinações do Oriente, mas sobre essa eu não posso falar porque eu conheço pouco. Mas o que o modelo de college tem em comum com o modelo de Bolonha é que os alunos ingressam na universidade sem o compromisso de cursar um curso de formação profissional específica. Eles ingressam na universidade. Aqui no Brasil, como é que funciona, por exemplo? No Brasil, por exemplo, o menino é bom no ensino médio em física. Aí ele faz vestibular para a Universidade de São Paulo, curso de física da Universidade de São Paulo, que é possivelmente um dos cursos com o melhor corpo docente técnico do Brasil, um curso altamente qualificado. Aí o garoto faz o primeiro ano do curso de Física na USP, um curso qualificadíssimo, e descobre que aquilo não era o que ele queria. O que ele tem pela frente? Ele tem pela frente mais do mesmo. Ele tem 3 anos idênticos àquele primeiro ano que ele não gostou. E aí, se ele não gostou, o caminho que a universidade brasileira dá a ele, secularmente, assim, se olhar o que aconteceu nas últimas décadas, ou você fica aqui e faz o que você não gosta, ou rua, tchau, vá fazer vestibular de novo, porque não há espaço, ou quando há, ele é muito pequeno, para qualquer tipo de mobilidade entre os diversos cursos nos quais a pessoa pode ingressar. Professor, nesse caso, o Brasil tem que repensar totalmente a questão educacional, e começando lá da creche, nesse caso. Bom, lá da creche eu não vou visitar porque eu não entendo tão bem assim de ensino fundamental. Eu vou entrar na educação superior, onde eu sou mais familiarizado. E vou te dar uma boa notícia, Paulo. Pois não. A Universidade Federal do ABC, que foi uma universidade concebida pelo professor Luiz Bevilacqua, que é um outro pensador da educação como o professor Naumar, ela já tem um projeto pedagógico que é inovador, que é semelhante, embora a criação brasileira. O Bevilacqua sempre gostava de dizer que ele não copiava modelos do exterior, que por acaso eles eram parecidos, mas a criação é dele, é cabocla. Quer dizer, ele preparou em casa. Ele preparou em casa. É claro que ele maravilha. fez a revisão bibliográfica, ele leu o que tinha de bom no mundo, mas a Universidade Federal do ABC, que hoje é uma universidade que já tem 10 mil alunos em números impressionantes, ela adota um modelo que é semelhante aos modelos americanos e europeus, e ela tem feito escola, tanto assim que eu tenho a impressão que boa parte do convite que eu recebi para dirigir o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp aqui de São José dos Campos é porque o Conselho Universitário da Unifesp tinha decidido que o ICT da Unifesp de São José dos Campos ia aderir à prática do modelo pedagógico da UFABC. Bom, com isso, a sua missão foi implantar esse modelo. O campus, né, da universidade aqui em São José dos Campos? Já havia o campus quando eu cheguei. O campus começou com uma iniciativa bastante tímida. Começou em 2007, no Parque Tecnológico, com um único curso, que era o Bacharelado em Ciência da Computação, noturno, 50 alunos e 4 professores contratados num regime precário. Dizer que a cidade de São José dos Campos tinha recebido uma nova universidade pública precisava de muito boa vontade. Então, eu tenho a impressão que o convite que eu recebi é, na verdade, um convite também de transformar a universidade, concretizar um plano que os jovens professores que estavam lá já tinham, que era o de transformar aquele campus muito modesto num campus próximo do tamanho da necessidade de uma cidade como São José dos Campos. E esse plano está em curso. O senhor pensando, essa questão aqui de São José dos Campos, professor, me credenciou a receber uma das maiores honrarias da Unifesp, que foi aquela medalha de honra ao mérito que tinha sido dada apenas para o ministro da Educação, que na época era o Fernando Haddad. Obrigado de se lembrar disso. Eu me lembro disso aí. O senhor, então, fez um trabalho, quer dizer, o senhor foi alguma coisa de estrutural na educação do país, partindo por São José.
Eu tinha aprendido muito com o Bevilacqua lá na Universidade Federal do ABC. Eu, sinceramente, me considero só um engenheiro. Eu não acho que eu seja um profundo pensador da educação. Tanto é que a primeira vez que eu li o projeto pedagógico da UFABC, eu não tenho vergonha de admitir, porque eu e o Bevilacqua já tivemos chances de rir muito juntos dessa minha pequena história, que quando eu li aquilo eu falei, meu Deus, isso aqui está tudo errado, vai ter que mudar tudo. Porque eu não tive a humildade de reconhecer que eu não estava diante de algo errado, eu estava diante de algo novo. Então, eu aprendi muito e acho que o que eu fiz na minha passagem pelo ICT aqui da Unifesp foi contribuir com os jovens e brilhantes professores do campus. Eu tenho um enorme entusiasmo quando eu falo do ICT pela qualidade do corpo docente. Então, eu acho que eu contribuí um pouco com a minha experiência na migração do campus para um modelo de formação pedagógica mais moderno. Bom, professor, nós vamos para um breve intervalinho para nossos institucionais e, na volta, eu gostaria de falar de São José dos Campos, de onde o senhor está. Poderíamos falar do ensino técnico, que é uma questão muito importante aqui na nossa cidade de São José dos Campos. Exatamente. Pois não, Paulo? Então, professor, depois dos nossos institucionais, exatamente o que o senhor está sendo usado pelo município para estruturar a educação aqui de São José dos Campos através do seu conhecimento. Um instante só, o professor Armando Milioni volta no segundo bloco aqui do Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se tem tanta coisa boa no mundo, por que a televisão mostra tanta violência? Eu quero uma TV que me ajude a ver o mundo, que não seja só de mocinhos e bandidos. Chega de muita morte e troca de tiros. Eu quero a troca de experiências e muita diversão. TV de verdade não tem espaço para violência. E quem financia a baixaria é contra a cidadania. Aliás, você não vai querer ver seu filho fazendo parte dela, vai? Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal de volta aqui na Rádio CT, a Rádio da Ciência e da Tecnologia. E o nosso entrevistado aqui nesta revista, que é o Clique Jornal, o professor Armando Zeferino Milioni. Ele está conosco exatamente mostrando um raio-x da educação tecnológica no Brasil e da educação universitária. Vitor. Sim. Eu queria lembrar aqui um fato interessante, é um fato da história. Um presidente, precisou o presidente Lula, né, com o diploma que ele mostrava para a gente, que ele tinha, né, para ser um presidente na história brasileira como um dos maiores investidores no ensino público, gratuito e universitário. Nunca se criou tantas universidades em gestões, né, passadas. Eu gostaria que o professor Milioni comentasse isso. Bom, então, comento com alegria, embora a gente esteja... como eu falei, eu vou morder as iscas. Sim, então, se a isca é essa agora, eu vou nessa direção, né? Eu considero que o REUNE, que foi o plano de expansão das universidades federais, que criou algumas universidades, expandiu alguns campi, é um programa redentor. Eu entrei de cara nisso. Eu dediquei
os últimos 6 anos da minha vida é isso, 4 anos na UFABC, 2 anos e meio na Universidade Federal de São Paulo, aqui em São José dos Campos. Por quê? Agora eu completo o ciclo e visito os números que eu ia dar para vocês. Vejam esses números aqui, ó, eu acho que eles são muito eloquentes. Olha, eu falava sobre como a rede privada tem tendência a formar pessoas em cursos que sejam um pouco mais baratos de estruturar. Eu vou ilustrar isso com números. Ó, esses números aqui são do Censo da Educação Superior 2011. Em 2011, vejam esses números aqui, ó. Para cada engenheiro mecânico formado no Brasil na rede pública, foram formados 5 bacharéis em administração. Perfeitamente natural. É muito mais barato formar um bacharel em administração do que um engenheiro mecânico, que demanda laboratórios grandes, motores, transferência de calor, são laboratórios caros. Então é natural que você forme mais gente em administração. Quando você calcula o tamanho de uma sala, quantos alunos você vai abrigar, você acomoda mais estudantes de administração do que engenheiros mecânicos. Então a rede pública formou um engenheiro mecânico para cada 5 bacharéis em administração. Na rede privada, o que na rede pública era 1 para 5, é 1 para 65. Puxa, que distanciamento. Para cada engenheiro mecânico, 65 bacharéis em administração. Mas o número que eu guardei para o final, porque vocês vão gostar desse aqui, é a proporção de físicos contra advogados. A rede privada, a rede pública, em 2011, para cada bacharel em física que ela formou 19 advogados. Para cada bacharel em física, 19 advogados. De novo, é normal, é muito mais barato, muito mais fácil formar advogados. A rede privada, para cada bacharel em física que a rede privada formou em 2011, foram formados 3.010 bacharéis em direito. Absurdo. Então, eu nem sei se é absurdo, Vitor, eu diria assim, esses são os números que mostram a inclinação da rede privada no Brasil. A rede privada gosta de formar grandes quantidades de bacharéis em cursos que são baratos de formar. Eu já disse que eu não tenho preconceito contra a rede privada, desde que ela faça esforços de qualidade, mas o REUNE é também uma resposta à criação dessas universidades, no sentido de formar mais gente nos pontos em que o Brasil mais precisa e dar mais acesso a pessoas em locais nos quais não havia alternativa. Isso sugere para mim o seguinte: se jogar no mapa mundi esses dados, essa aquarela, isso, como os países desenvolvidos trabalham com esses dados? Nessa proporção, claro que não. Eu imagino que não. É difícil de comparar porque, por exemplo, o curso de Direito num país como os Estados Unidos não é curso de graduação, é curso de pós-graduação. Você faz o curso de Direito depois de ter feito um college. Então, as comparações, eles formam menos gente, as comparações são difíceis de fazer, mas eu diria assim, não precisa nem ir para o resto do mundo para você ver quanto isso é absurdo. Nossos números são autossuficientes para demonstrarem seu absurdo. Veja, você forma 850 mil pessoas, 530 mil apenas em 4 áreas. Agora, professor, cadê os outros? E em relação aos engenheiros, como que vai fazer isso? Eu gostaria de perguntar, de insistir, porque isso é uma coisa muito importante aqui, né, nas carreiras do INPE e do DCTA. Essas profissões, talvez comparativamente a outras nações, como que são a formação de engenheiros no Brasil? E acho que você trabalhou em algumas instituições que foram dedicadas a isso, talvez até comparativamente no tempo. E como que é isso em outras nações? Não sei se estatísticas, se o senhor tinha chegado a compilar. Qualidade, você está falando? Tanto qualidade quanto quantidade. Isso, então, os números não precisam ser muito detalhados para a gente saber o seguinte: há uma deficiência na formação de engenharia do Brasil, até porque muitas instituições de qualidade ficaram paradas no tempo. Quer ver? Deixa eu dar uns números. Eu sou professor do ITA há mais de 30 anos, né? Eu posso assegurar a vocês que a primeira turma de engenheiros que o ITA formou com mais de 100 alunos é a turma 1966. E eu sei isso por um curioso experimento que eu fiz. No corredor da reitoria do ITA tem as placas com os nomes dos formandos de cada turma. Eu fui lá e contei, até verificar qual foi a primeira turma que o ITA formou mais de 100 engenheiros. É a turma 1966. 100 engenheiros. 100 e pouquinhos. Agora, veja isso.
No início da década de 60, o Brasil formava 1.000 engenheiros por ano. 1.000 engenheiros por ano, no início da década de 60. Então, é uma aproximação não de todo errada dizer que o ITA chegou a formar 10% dos engenheiros do Brasil. Só que passaram-se 50 anos. Em 2010, por exemplo, o Brasil formou 50 mil engenheiros, embora algumas pessoas digam que não é bem 50 mil, é 35 mil, porque tem algumas categorias de engenheiros, como, por exemplo, engenheiros de alimentos, que alguns consideram que não é engenharia no sentido estricto sensu. Mas então fiquemos com um número mais conservador, 35 mil. O ITA formou os mesmos 100 que ele formava há 50 anos. Ficou congelado, quer dizer, ele reduziu o seu tamanho relativo 35 vezes. Então, como muita gente fez coisas parecidas, criou-se um enorme gargalo de formação de engenheiros no Brasil, que a Federal do ABC e o ICT da Unifesp em São José dos Campos não têm a pretensão de resolver, mas eles certamente são um passo na direção certa. Agora, professor, isso é falta de incentivo, é falta de interesse, ou é a questão midiática comercial das universidades privadas? Acho que em cada caso é um caso. Bom, o lobby das universidades privadas é gigantesco. Criou-se no Brasil, aliás, esse é um outro tema que, se eventualmente a gente achar conveniente, a gente pode visitar. Criou-se no Brasil a tese falsa, hipócrita, uma tese do capital, que ensino noturno é para ser feito, ensino superior é para ser feito à noite, ensino noturno. As faculdades privadas adoram isso, porque elas põem a pessoa para trabalhar durante o dia, para ganhar o dinheiro que ela paga à noite estudando, ou, às vezes, fingindo que está estudando, para a aquisição de um diploma que não lhe dará uma habilitação semelhante à habilitação que um alemão, por exemplo, vai ganhar estudando os mesmos 4 anos em dedicação exclusiva ao estudo. Então, são muitas explicações diferentes. Por exemplo, no caso do ITA, eu acho que há uma explicação que virou um verdadeiro problema para a instituição. Hoje, por exemplo, o reitor do ITA, que está tentando fazer a expansão do ITA de maneira muito digna, é uma pessoa muito capaz, tenho muita admiração por ele, enfrenta resistência em cima do mesmo lema, da mesma tese, que é a de que não se mexe em time que está ganhando. Se você expandir o ITA, você vai absorver alunos de pior qualidade e, com isso, vai colocar em risco a qualidade da escola. Ora, mas isso é um absurdo estatístico. A instituição diminuiu de tamanho relativo 35 vezes ao longo dos últimos 50 anos, ou mais do que isso. Alguém duvida que, ao longo desse tempo, foi gerada qualidade suficiente para permitir que o ITA, no mínimo, dobre de tamanho, o que, aliás, fará do ITA ainda uma escola muito pequena? Então, cada lugar tem sua explicação, mas um desafio que eu queria mencionar, porque eu acho bonito, é de que a Universidade Federal do ABC, um de seus lemas, se ela vai cumprir isso no curto prazo ou não, é uma questão em aberto, cumpre observar. Mas um de seus lemas é que ela queria ser a primeira universidade brasileira a formar 1.000 engenheiros por ano. Que maravilha. E ela está caminhando nessa direção. Está com essa Só proposta. por uma questão de comparação, a USP forma quantos? A USP toda, porque eu não tenho o número, a USP São Paulo, que é a escola politécnica, forma cerca de 700 engenheiros por ano. Eu acho que, se você somar o campus de São Carlos, se você somar todos, aí os vários campi juntos talvez formem já 1.000. É que em 2005, quando a UFABC foi criada, o número que nós tínhamos é que ainda não havia nenhuma universidade num único campus formando 1.000 engenheiros. Bem, vamos já para o segundo bloco, professor. Armando Milioni, o professor está surpreso com o tempo. E é isso que a gente quer, poder explorar do professor todo esse conhecimento. E o conhecimento que ficou para ser agora vai ser no terceiro bloco. Então, é onde o senhor gerencia a sala de situação, que é aquela sala de projetos estratégicos de trabalho da Prefeitura de São José dos Campos. O Clique Jornal vai para um breve intervalinho e a gente volta já depois dos nossos institucionais. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia, número 181, e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas.
A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça a sua parte. Secretaria da Segurança Pública. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento. Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal de volta aqui na Rádio CT, a rádio da ciência e da tecnologia. Entrevistado de hoje trazendo a sua colaboração para os milhares de ouvintes internautas espalhados pelo mundo é o professor Armando Miglioni. Professor Armando Miglioni, ele que está na sala de situação que gerencia os projetos estratégicos e de trabalho da Prefeitura aqui de São José dos Campos. Professor, o que é esta sala de situação que o senhor está prestando serviço no município de São José? Muito bom, Paulo. Obrigado pela pergunta. Esse é um conceito que já vem sendo aplicado há algumas décadas em vários países. A tese... Bom, primeiro deixa eu explicar um pouquinho como que isso está sendo praticado aqui em São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos credenciou algumas instituições de São José dos Campos como organizações sociais. Uma delas é o IPLAN, o Instituto de Pesquisa, Planejamento e Administração, que é uma instituição de direito privado, mas que satisfaz estatutariamente todas as condições necessárias para ser credenciado como uma organização social e foi credenciado pela Prefeitura como organização social. E o que uma organização social goza por direito legal é da assinatura, junto com a entidade que a credenciou, de um contrato de gestão. E do contrato de gestão entre a Prefeitura de São José dos Campos e o IPLAN, há um conjunto de itens que deve ser cumprido. Então, esse item da sala de situação e o planejamento estratégico que você me pergunta é um deles. Que bacana. Então, é uma atividade do IPLAN. E o IPLAN, que é dirigido pelo Alexandre Amorim, um bom amigo de muito tempo, ele foi ao ITA e buscou a fundação de apoio do ITA, Fundação Casimiro Montenegro Filho, que é uma fundação aí credenciada pelo ITA para ser sua fundação de apoio, e buscou uma parceria com a Fundação Casimiro Montenegro Filho, que tem acesso ao corpo docente do ITA, corpo docente e discente, para estabelecer um convênio de tal forma que pessoas do ITA pudessem atuar em projetos junto ao IPLAN. Então, eu estou nesse projeto através dessa parceria que envolve IPLAN, Prefeitura Municipal, Fundação Casimiro Montenegro Filho e ITA. E a aplicação disso esse ano aqui em São José? Então, uma sala de situação, o conceito de sala de situação é assim. Primeiro, eu preciso dizer, com bastante humildade, que a gente está começando. No Brasil já tem algumas salas de situação em estado bem avançado, eu visitei algumas, a gente pretende chegar lá,
mas esse é um conceito novo, nós estamos começando. A tese, o objeto idealizado, o que a gente pretende chegar é assim, uma sala de situação, veja o nome dela, é a sala que tem a obrigação de, a qualquer instante do tempo, sob solicitação, por exemplo, do prefeito, que diga respeito a um projeto que o prefeito considere estratégico, por exemplo, o projeto BRT, que a gente nem começou a acompanhar ainda porque está em fase de discussão. Mas que é mobilidade urbana. Isso. Então, vamos dizer assim, daqui a um ano, o que eu imagino que nós teremos? Se o prefeito precisa de uma foto instantânea, quer dizer, qual é o estágio instantâneo desse projeto, quais são os gargalos ativos desse projeto, quais são os últimos procedimentos que esse projeto sofreu, quais são as expectativas com relação a esse projeto nos próximos prazos que ele pode estabelecer, a sala de situação tem que ter tudo isso. Então, o conceito de sala de situação, que eu repito, tá, a gente está começando, é um empreendimento feito para durar todo o mandato do prefeito Carlinhos, mas ele teve início no segundo semestre deste ano. Portanto, é uma coisa que a gente está estruturando, a gente não tem essas coisas funcionando ainda, por enquanto somos uma equipe pequena, artesanal, mas o objetivo é ter um acompanhamento do planejamento estratégico da cidade, de forma a poder responder perguntas como as que eu ilustrei aqui no caso do BRT. Lembrando ao ouvinte que está clicando, BRT é uma sigla em inglês, né? Bus Rapid Transit. Exatamente. É uma modalidade de TRM, que é transporte... rápido por ônibus. É, transporte rápido metropolitano. Qualquer coisa assim. Bom, o professor... É um tipo de TRM, isso. Agora, transporte rápido de massa. De massa, exatamente. Agora, veio também, nessa informação do BRT, do qual o ITA está presente através do senhor e do Cassimiro, do Instituto Cassimiro, o seguinte, vai buscar em Curitiba a implantação desse sistema aqui em São José. É verdadeiro isso? Olha, sim e não. E como que eu explico isso? É assim, Curitiba tem algo a nos ensinar? Tem, mas não é o único modelo. Por exemplo, se você olhar o corredor de ônibus da Avenida 9 de Julho, em São Paulo, aquilo é um BRT. Que maravilha. Então, assim, BRT não é uma novidade teórica, nós não vamos ter que inventar a roda, não. Aliás, VLT também não era, mas seria uma inovação bem mais ousada. Então, quando eu digo, para responder sua pergunta, eu hesitei entre o sim e o não, é porque sim, Curitiba fez isso há muito tempo e certamente nós poderíamos... É o referencial. Ah, sim. Eu acho que pode-se dizer que, em termos nacionais, é o referencial. Então, certamente, a gente tem o que aprender com eles. Agora, em relação... Mas nós não estamos copiando exatamente. Não está. Não. Vai pegar uma amostragem de tudo e escolher o melhor para São José. Isso. Até a questão do solo, as ruas de São José, tudo isso vai se aplicar através desse estudo. Isso. De fato, um dos professores do ITA que liderou o primeiro estudo em 2008 e 2009, uma das maiores especialidades dele é solos tropicais. Professor, agora, fala-se de Porto Alegre, daquele sistema lá, daquele aerotrem que tem lá em Porto Alegre, até que roda lá no aeroporto de Porto Alegre, que ele é a ar. Vocês já tiveram lá para saber também disso, já que vai buscar uma amostragem de Curitiba, da 9 de julho em São Paulo, a questão desse aerotrem lá de Porto Alegre também. O aerotrem do Levi Fidelix, Paulo, é esse? Não, de Porto Alegre. Foi feito, inclusive, por um cidadão que não é engenheiro, não é? Ele é um autodidata e funciona em Singapura há muitos anos, sem nenhum acidente até hoje. Isso é verdade, mas essa é uma solução que tem especificidades locais. Você não encontra lugar no mundo em que a solução de transporte de massa seja baseada em aerotrem. Aerotrem, pelo custo, pela intensidade de tráfego, ele tipicamente, sabe onde você encontra aerotrem? Você encontra, por exemplo, nos aeroportos muito grandes do mundo, em que você precisa de condicionantes específicas, então é um transporte que praticamente não para, não é tarifado, tem especificidades que servem a soluções locais, mas São José nunca contemplou a hipótese de colocar isso na cidade como um todo. Aliás, porque não há lugar do mundo em que a solução de aerotrem seja uma solução do transporte de massa de todo o país, Grosso modo, de toda a cidade. Grosso modo, a gente poderia comparar com um carrinho de golfe, tal qual para um carro, um automóvel... Não é de todo improcedente a comparação, pode ser sim. Sim. Então, você vê que o carrinho de golfe cumpre sua finalidade, mas você não pode botar ele no trânsito como transporte de massa, né? Bom, professor Armando Miglioni,
São José dos Campos está preparada, a partir de agora, para essas novidades? Por exemplo, o Instituto Casimiro Fundação Casimiro Montenegro Filho. Montenegro. Está preparada também para fornecer para a Prefeitura de São José dos Campos a questão da Copa do Mundo do ano que vem, já que seremos subsede? É uma pesquisa feita lá na sala de situação? Na verdade, uma das coisas que a gente se preocupa não é com todo o complexo que eventualmente esteja relacionado com a utilização da cidade como sede. Agora, uma preocupação que a gente tem e um foco que pode estar relacionado a esse objetivo é a reforma do Estádio Martins Pereira e a eventual reurbanização do acesso e do transporte viário em relação ao acesso a esse estádio. Então, não há um estudo, não é um dos objetos sobre os quais a gente se debruça, o que não significa que ninguém esteja fazendo isso. Estou dizendo, não é um objeto específico da sala de situação a análise da solução inteira da eventual presença de uma seleção aqui, até porque esse é um assunto que está em fase ainda bastante embrionária, eu diria, né? Em implantação. Isso. Eu até aqui a sala de situação não se debruçou sobre esse tema como um todo. Até porque... Professor, e uma outra questão que eu acredito que é municipal, não é da sala de situação, mas é uma atuação que o senhor participou recentemente da Comissão da Verdade de São José dos Campos e deu um depoimento. O senhor poderia comentar essa participação, como que foi a tua atuação lá? Bom, de novo, vou mordendo os ganchos porque os assuntos variam um pouco, mas vamos lá. A Comissão da Verdade da Câmara de Vereadores de São José dos Campos me surpreendeu escolhendo por nome da Comissão da Verdade, professor Michael Gartenkraut, que foi um reitor do ITA no período 2001 a 2005, do qual esse senhor, infelizmente, já morreu. Ele foi um grande amigo, foi meu mentor. Eu costumo dizer que eu sou quem sou, porque fui aluno do professor Michael Gartenkraut, fui aluno de graduação, de pós-graduação, ficamos amigos, trabalhamos juntos em inúmeros projetos ao longo da vida, e durante os 4 anos que ele foi reitor do ITA, eu fui seu assessor. E a minha interpretação é de que a saída dele da reitoria é ainda um gesto, vamos dizer assim, que remonta aos piores valores da ditadura de 64 a 85, e eu creio que essa visão não é apenas minha, ou a Câmara de Vereadores de São José dos Campos não teria escolhido por nome da Comissão da Verdade, professor Michael Gartenkraut. Então, a vereadora Amélia Naomi me convidou para dar um depoimento a respeito da história da passagem do professor Michael pela reitoria, da sua demissão, e foi isso que eu fui fazer lá. Bom, professor Armando Miglioni, agora estamos mais uma vez no final desse bloco aí. Eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida comparação, se é possível, comparar as instituições de ensino de ciência e tecnologia, e além da evolução delas nos últimos anos. Fazer uma comparação interna, uma comparação entre as instituições? Exato. Bom, eu diria que o Brasil tem acordado para a necessidade do seu gargalo de desenvolvimento científico e tecnológico. E, no que diz respeito ao desenvolvimento científico, nós vamos muito bem. O Brasil hoje, pode-se dizer, uma potência científica, se você aceitar como métrica a quantidade de artigos que o Brasil publica por ano nos melhores jornais científicos internacionais. Ele ainda não é capaz de ter o mesmo desempenho em citações de artigos publicados, mas algumas pessoas se preocupam com isso muito. Eu me preocupo um pouco menos, porque eu acho natural que as citações sigam cronologicamente um pouco atrás do avanço em publicações. Quer dizer, você primeiro prospera no avanço em publicações, para que, em seguida, com o tempo, o seu avanço em publicações gere o avanço das citações das publicações que você fez. Então, eu diria que na área de ciência nós vamos bem. Na área de tecnologia, quer dizer, na área de transformar essa ciência em produto e renda, nós ainda temos um bocado por fazer. Esse talvez seja o desafio do Brasil
da próxima década, o desafio do Brasil pelos próximos anos. Bom, professor. Eu só queria uma observação rápida, com um comentário rápido também, que está no finalzinho do bloco. Exato. Professor, dá para acreditar num país latino-americano, por exemplo, em um país que não envolva só o Brasil aqui na América do Sul, ou no Caribe, né? Nós temos que desenvolver essa área da educação como um todo, né? Principalmente na nossa região. Eu gostaria que você comentasse isso, porque, dada a colonização nossa portuguesa e de vários outros colonizadores, mas principalmente a espanhola, uma das primeiras universidades, você comparou o Brasil, o Brasil fica atrás de por exemplo, de índices do Paraguai, da Bolívia, mas eles tiveram, antigamente, com os seus colonizadores, uma das primeiras universidades aqui na região. Então, daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, o professor Armando Miglioni vai fazer esse comentário já na abertura do último bloco do Clique Jornal do dia de hoje. Um instante só, os nossos institucionais e também a contagem regressiva. Eu queria saber do professor se Deus é brasileiro, porque faltam 2 dias, 9 horas, 37 minutos e 15 segundos para o lançamento do Cibers 3 no espaço chinês. Um instante só, a gente volta já com o professor Armando Miglioni. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia, número 181, e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas. A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça a sua parte. Secretaria da Segurança Pública. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta no último bloco do Clique Jornal de hoje, aqui da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e o nosso entrevistado, o professor Armando Miglioni, comentando aí a questão, a pergunta do Vitor Portesani, que é o nosso diretor de Comunicação e Cultura, sobre a nação latino-americana, professor. Bom, então, esse é mais um tema para o qual eu acho que o Brasil despertou recentemente. Há, inclusive, uma iniciativa, uma das universidades federais que foram criadas no Reúne é a Universidade de Integração Latino-Americana, a UNILA. Então, eu acredito na importância desse desenvolvimento conjunto, acho que é viável, acho que o segredo é não considerar impossível. Quando você considera metas impossíveis, né, você se intimida diante delas. O Brasil, a gente tem que dizer, do ponto de vista de desenvolvimento científico, ele está muito à frente. Nosso esquema de pós-graduação, por exemplo, nosso sistema de pós-graduação está muito à frente do sistema dos países latino-americanos em geral. E não apenas da América do Sul, incluindo o México nisso. Mas eu acredito que essas parcerias possam e devam ser estabelecidas. O programa Ciência Sem Fronteiras atualmente tem uma atenção, um dos focos é nesse desenvolvimento conjunto com a América Latina,
E acredito também que é um caminho que deva ser buscado, porque acredito nesse princípio de nação latino-americana, portanto, acho que é viável, acho que a gente deve perseguir. E, professor, continuando, a gente falando de um assunto que ficou muito em pauta nessa questão de ciência e tecnologia, que, inclusive, se a gente rememorar um pequeno histórico, é o seguinte: o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, que era a sigla, esse era o nome dele, era somente MCT. Há pouco tempo mudou o nome para MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inovação parece que é uma palavra que tá ficando muito em voga, parece que está na moda. E eu gostaria de o senhor explicar um pouco sobre isso. Inclusive porque o senhor estava falando sobre essa comparação entre ciência, que é o desenvolvimento, que não sei se poderíamos imaginar que ela embute inovação, e tecnologia, que é a aplicação do desenvolvimento da ciência. Queria que o senhor comentar essa questão. Outra pergunta oportuna, me dá a oportunidade também de comentar. Recentemente eu fiz a abertura de um workshop de empreendedorismo e inovação na Unifesp, e para me preparar eu fui estudar um pouquinho a etimologia da palavra, né? A palavra empreendedor, ela vem de uma locução latina que é imprendere, e a origem dessa palavra, a maneira com que essa palavra era usada pelos romanos, empreendere significava tomar uma tarefa nas próprias mãos. E é até muito curioso, porque essa palavra prendere dá origem às palavras empresa e prisão, que só isso deve dar para brincar um bocado, né? Então, a noção de empreendedorismo é fazer eu mesmo, vamos dizer assim, a etimologia original da palavra. Essa é uma palavra latina que os ingleses capturam para o seu próprio vocabulário no século XVIII, e a primeira vez que os ingleses usam a palavra entrepreneurship, eles usam para descrever, olha que coisa curiosa, a prática de comprar algo por um preço fixo e vender por um preço variável. Esse é o significado de empreendedorismo como um galicismo incorporado à língua inglesa. Portanto, a palavra empreendedor ganha sinônimo de risco. E só no século XXI a palavra empreendedor passa a ser associada à palavra inovação. E tudo isso que eu li, que eu me preparava para compreender os conceitos, eu concluí, ou fui levado à conclusão pelas leituras, que associar a palavra empreendedor à palavra inovação é uma associação um pouco forçada. Você pode perfeitamente ser um empreendedor sem nenhuma inovação. Se você abrir uma padaria, você está empreendendo. E não precisa necessariamente inovar. Então, eu sou mais, vamos dizer assim, dirigido, encantado pela palavra inovação do que pela palavra empreendedor. O empreendimento, eu creio que seja uma questão que demande mais, talvez, desburocratização, flexibilização de regras para que os procedimentos possam ser feitos com mais naturalidade, desenvoltura, menos tempo. Agora, a inovação não. A inovação, até você me pergunta sobre o nome do Ministério, eu entendo que, modismo ou não, o propósito da inclusão do I lá é um propósito nobre. No sentido de dizer assim, nós precisamos de ciência e tecnologia, mas a ciência e tecnologia não pode ser apenas para dominar o fundamento científico e replicar o conhecimento fazendo o que outros fazem. Por exemplo, não adianta eu ter conhecimento científico e tecnológico suficiente para fazer carros também. Fazendo carros também, eu não me diferencio no sentido competitivo que hoje a palavra inovação busca complementar. A ideia é assim, o que eu vou fazer que ainda ninguém fez? O que eu vou fazer de útil e de melhor? E melhor no conceito amplo de hoje em dia, quer dizer... De qualidade. De qualidade, que gaste menos energia, que seja mais limpo, que seja mais barato, que dê mais acesso às pessoas que usualmente não têm acesso a recursos. Então, nesse sentido, me encanta que o discurso federal incorpore a palavra inovação com tal gosto, a ponto de incluí-la no nome de um ministério de tal importância.
Mas bacana. não tinha uma questão em relação também... Tem um termo em inglês chamado catch-up, que é o correr atrás. E esses processos tecnológicos, processos econômicos, processos científicos, muitos deles passam por um estágio de alcançar, de correr atrás da base já instalada mundialmente, para depois ocorrer uma inovação. Isso a gente poderia tomar como uma situação comum, uma situação que acontece mais frequentemente, ou existe a possibilidade do salto, de você passar por cima de uma fase, você desenvolver em uma outra frente que nunca ninguém tivesse pensado? Isso, então. Eu acho que você deve usar a oportunidade meio assim num estilo guerrilheiro, fazendo o que for possível, onde for possível. Por exemplo, na indústria aeronáutica, você precisa passar pelo catch-up para depois, eventualmente, ser capaz de fazer alguma coisa, um veículo mais leve, um veículo mais econômico. Você precisa passar por isso. Em outras, você tem a oportunidade de dar o salto sem passar pela fase de catch-up. E eu diria que o Brasil, por exemplo, em questões particularmente relacionadas à medicina tropical, a vacinas específicas, à biologia, ele pode inovar e, nessa inovação, ser de grande contribuição, em primeiro lugar para si mesmo, mas também para o mundo, sem necessariamente passar por essa fase. Então, não é um dogma, não é um modelo único, você se apropria daquilo que lhe for melhor. É inovar. Isso. Professor, o senhor falou no começo do bloco de hoje o seguinte, que o Brasil está quase chegando a 1 milhão de formados em curso superior. Como é que o mercado vai absorver esses formados aí, e até porque são em 4 áreas praticamente? Olha, com muita folga. Pode ficar tranquilo que assim, o espaço que há, o Brasil, infelizmente, mesmo formando 1 milhão de bacharéis por ano, ele ainda, em termos relativos, assim, a quantidade, os percentuais de brasileiros formados em educação superior, quando você compara com qualquer país que tem uma qualidade de vida que o Brasil almeja ter, nós estamos engatinhando. Então, o que nós temos de especificidade que merece uma visita, e aí, de uma certa forma, a gente deixa fechado algumas pontas soltas, é que a gente se preocupa muito em formar bacharéis em áreas específicas. Talvez isso a gente precise repensar. A gente precisa formar gente com educação superior, mas talvez menos específica e com mais formação plural e interdisciplinar, como os bacharelados interdisciplinares atualmente apregoam. Professor Armando Milioni, foi realizado com sucesso o primeiro teste de simulação em tempo real da sequência de lançamento do satélite Cibers 3, integrado ao foguete o Longa Marshall 4B, no centro de lançamento de Taiwan, na China. O teste começou às 5 da manhã do dia 3 de dezembro e já está pronto, e agora nós mostrávamos aqui o placar, que faltam 2 dias, 9 horas, 25 minutos e 25 segundos para o lançamento desse satélite sino-brasileiro. O senhor, que é um formador, o que pensa sobre isso? Bom, nesse caso, eu não sei se eu penso, eu torço para que o lançamento seja um sucesso e para que a tecnologia desenvolvida pelo INPE e implantada nesse satélite gere para o Brasil tudo aquilo que a gente espera que venha a gerar. Eu sou um admirador do INPE. No meu discurso de despedida, quando eu era diretor do ICT da Unifesp, eu fiz um agradecimento especial ao INPE pela parceria que nós conseguimos estabelecer com o INPE, com os pesquisadores do INPE, com os alunos de doutorado do INPE, que cumpriam seu estágio docência ensinando os alunos do ICT. Então, nesse caso, eu abandono um pouco qualquer lado científico e passo a ser um brasileiro a mais, torcendo para que tudo saia muito bem e seja um sucesso. Professor Armando Milioni, que fez graduação e mestrado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, doutorado na Northwestern University, nos Estados Unidos, e é professor do ITA. Participou da implantação e atuou como pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da Universidade Federal do ABC. Também dirigiu o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, aqui de São José dos Campos. Atualmente, ele está prestando serviço na sala de situação que gerencia
propostas estratégicas e trabalho na prefeitura aqui do município de São José dos Campos. Professor Armando Milioni, muito obrigado pela a grata satisfação de tê-lo aqui no Clique Jornal da Rádio SINDI-CT. Sou eu que agradeço, foi um enorme prazer e o tempo passou rápido. Maravilha. Bem, amigos, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da SINDI-CT. Bruno. Legal, Paulo, e só acreditando também, Paulo Silva, nosso locutor, Tiago Santos, nosso operador de áudio, Vitor Portesani, secretário de Comunicação e Cultura do SINDI-CT, que é a organização que mantém a Rádio CT. Eu sou Bruno Conde, jornalista da Rádio CT. Paulo, até a próxima. Até. Um abraço e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.